Bem, hoje eu vou falar de um tema que eu amo falar, que é a paternidade de Deus, ou para alguns, a orfandade de Deus. Bem, porque muitas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem sentir Deus como pai, se o princípio do cristianismo é que Deus é pai. Jesus, ele veio aqui na terra para devolver a nossa paternidade, mas por que tantas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem se sentir filhas? Não conseguem se sentir filhos? Isso tem muito a ver com o nosso referencial paterno da terra. E aí os nossos pais ou os padrastos, que entra nesse referencial de paternidade aqui na terra. Porque muitas pessoas, quando se convertem, chegam na igreja e eles não conseguem sentir Deus como pai. Esse é o nosso tema de hoje, a paternidade de Deus, ou para muitos, a orfandade de Deus. Bem, esse tema é um tema que eu amo falar, né? Quem me conhece sabe que eu amo falar da paternidade de Deus. Eu fui restaurada, eu fui tratada, eu fui curada de paternidade. E por isso eu tenho uma paternidade em Deus constituída na presença de Deus Pai. Bem, o que acontece é que o nosso primeiro referencial paterno é o nosso pai biológico, o nosso pai natural, ou uma pessoa que teve uma representatividade de pai. E infelizmente os homens, claro que não são todos, mas é a grande maioria, eles não representam um pai à altura de Deus. Vânia, tem algum homem na terra que representou um pai à altura de Deus? Tem sim, José. A Bíblia fala pouco de José, mas diz que José era justo em todas as coisas. Jesus, ele não teve nenhum problema de paternidade na terra e por isso ele não teve problema de linkar a paternidade dele no céu. A maioria de nós tivemos problemas com paternidade aqui na terra. E aí, se você teve um pai que não quis que você nascesse, ou quando você nasceu, ele deixou sua mãe, ou quando no processo que sua mãe estava grávida, ele abandonou, foi embora, ou ele lhe abusou sexualmente, ou ele abusava sua mãe, ou ele falava palavras duras, ou ele era um pai extremamente severo, enfim, se você teve qualquer problema de paternidade, você não vai conseguir sentir o amor e a paternidade de Deus. Sabe por quê? Porque o problema não é Deus, não é a atitude paterna de Deus, mas é a sua atitude de filiação com Deus. Quando você pensa a palavra pai, isso faz com que você quebre na sua mente e no seu coração todo o link com Deus. Então Deus pode ser até o seu Deus, Deus pode ser um Deus todo-poderoso, Deus pode ser a pessoa mais importante da sua vida, mas chamar ele de pai é pedir demais para você. Porque pai é aquele que magoa, pai é aquele que maltrata, pai é aquele que não cuida, pai é aquele que abandona. Então a paternidade de Deus, ela precisa ser reconstruída dentro de você. E isso é um processo. Isso não acontece assim, ó, da noite pro dia, mas é processual, tá bom? O primeiro passo para que você tenha a sua paternidade de Deus reconstruída e você é fazer uma desconstrução da sua paternidade humana. Primeiro você precisa desconstruir a sua paternidade humana com uma coisa muito simples: ressignificar. Dar um novo significado àquela paternidade que você teve. Mas uma palavra que eu mais gosto é perdão. Perdoe o seu pai, porque na verdade ele só deu aquilo que ele tinha para lhe dar. E se ele não lhe deu mais, é porque ele não tinha. Então você pode dizer: Vânia, mas meu pai faleceu. Perdoe. Perdoe ele no seu coração. Diga assim: pai, ele não sabia o que estava fazendo. Se você não consegue chamar Deus de pai ainda, você diga: Deus, ele não sabia o que ele estava fazendo, que ele estava me magoando tanto, que ele estava criando estruturas em mim que estava ferindo a minha alma. Então, perdoe o seu pai e reconstrua esse amor com Deus. Mas como eu disse, é um processo. É processual. Um beijo no coração de vocês e até paternidade 2. Beijos.